Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música e agora o nosso tema será as madeiras. Eu já gravei aqui, já passei para os demais os metais, né, para quem vai fazer trompete e trombone. E é nesse vídeo aqui que você vai ter que colocar o seu nome caso você queira fazer a prova para clarinete, ok? Então, vamos lá? As madeiras são a classe de instrumentos característicos por possuir um componente essencial na sua mecânica, a palheta, que normalmente é feita de madeira, que ao comprimir com a boquilha, a vibração da madeira gera o som. Pessoal, sem a palheta, pessoal, a gente não faz som nenhum no instrumento, certo? Então, é extremamente importante que a gente saiba que a palheta é quem gera som no instrumento. Ok? Os instrumentos de madeira possuem chaves e abafadores, certo? O nome de cada uma dessas pecinhas aqui a gente chama de chaves. E aí possui uma almofadazinha aqui, que nesse caso aqui é como o instrumento está desmontado para justamente consertar. Então tá faltando, mas aqui ó, a gente tem uma borrachinha chamada abafador, certo? Então todo instrumento de madeira ele vai ter ela vai ter essas peças chamadas chaves e nessas chaves vão ter os abafadores. Aí vai ter a boquilha e a palheta. Essa é a parte geral dos instrumentos de madeira, ok? A boquilha. Pessoal, a boquilha é justamente onde eu vou colocar a minha palheta, certo? E essa minha palheta é que ela vai vibrar na boquilha e gerar o som. No caso, existem muitas formas de se colocar a boquilha na boca para poder soprar. Com a chegada dos instrumentos de madeiras no Brasil, acabou aparecendo uma carência muito grande de professores e pessoas que ensinem. E por causa disso, por causa das diversas maneiras que eu posso colocar meu instrumento na boca, acabou gerando várias formas de embocadura para esta boquilha. Tem gente que tocava assim, certo? Então, essas são formas erradas, Essa forma aqui, ó, que está bem aqui, é a forma que a gente vai utilizar. Não é a forma 100% correta. Por quê? Porque existe uma outra forma, que é a forma que está sendo ensinado nas escolas de música, que é diferenciado. Esse formato aqui, como é que é? Eu mordo a boquilha na parte superior e protejo a palheta que fica embaixo, né? A palheta fica embaixo com os meus lábios. Certo? Então, dessa forma, é que eu tenho que fazer minha embocadura. É essa forma que nós vamos treinar quando a gente tiver quando você receber seu instrumento, certo? Professor, então, como é a forma correta que está sendo ensinada? É que os meus dentes não têm contato nem na parte superior e nem na parte inferior. Eu só uso os lábios. Dessa forma é que a embocadura é correta. Se você que passar na prova tiver interesse em aprender nesta embocadura, a gente estuda junto, com toda certeza. Beleza? O instrumento dessa categoria possui diversas naturezas sonoras, ou seja, possuem vozes diferentes de acordo com o tipo do instrumento. Essas diferenciações de som vêm do tipo de instrumento, tamanho e formato. Quanto maior o instrumento, mais grave ele é. Quanto menor o instrumento, mais agudo ele é. Pessoal, isso é natural. Se você vê um instrumento que ele é muito grande, ele vai ter um som grave. Se você vê um instrumento que ele é muito pequeno, ele vai ter o som agudo, certo? Então, é uma coisa natural de se ver. Se você vê um clarinete, você sabe que ele vai ter o som fino. Se você vê um saxofone barítono, né, ele vai ser um instrumento que tem um som bem grave. Beleza? Bom, clarinete. O clarinete é um instrumento armado em si bemol. Quando eu falo isso, pessoal, que ele é armado em si bemol, eu estou falando da voz dele. Cada instrumento possui a sua própria voz. Tem instrumento que é armado em si bemol, tem instrumento que é armado em dó, tem instrumento que é armado em fá, tem instrumento que é armado em mi bemol. Então, quando esses instrumentos eles vão tocar juntos, se eles possuem vozes diferentes, como eu expliquei na aula de tonalidade, eu preciso que eles precisam se adequar uns aos outros. Porque não tem como eu fazer um adulto cantar com uma criança sem que os dois tentem aproximar a voz um do outro, não é?
Do mesmo jeito são os instrumentos. Se eu tenho o clarinete, que é armado em si bemol, e eu tenho o trombone, que é armado em dó, eu preciso que os dois se equilibrem. Como assim? Toda vez que o clarinete der sol, o trombone vai ter que dar fá. Se o clarinete dá lá, o trombone tem que dar sol. Se o clarinete dá ré, o trombone tem que dar dó. E assim sucessivamente. Então, quando a gente estiver tocando com o nosso instrumento, a gente precisa saber a natureza da voz do nosso instrumento, porque no caso, se necessário a gente tocar com outras pessoas, com outros instrumentistas, a gente tem que saber pelo menos o nosso, né? Então, a natureza do clarinete é em si bemol, certo? Ele possui diversas chaves, olha o tanto de chave, o tanto de buraquinho, o tanto de peça que tem que apertar, né? Podendo ter mais chaves ou menos chaves de acordo com o tipo de instrumento. E existem clarinetes que têm menos chaves que esses aqui, e existem clarinetes que possuem uma diferenciaçãozinha ou outra, né? Possui a palheta como a peça principal, uma vez que sem ela o instrumento se torna inutilizável, ou seja, se você não tem palheta, você não tira som, ok? Um instrumento de sonoridade agudíssima, é bastante apreciado pela sua sonoridade. Clarinetistas são instrumentistas hábeis, pois sua mecânica é sempre bem dinâmica. Se você quer tocar, se você quer um instrumento que mostra para que veio, o clarinete é ele, certo? É um instrumento muito reconhecido em chorinhos e sambas, além de músicas de jazz e música clássica. Eu nunca vi um instrumento tão eclético quanto o clarinete. O clarinete ele toca desde as bandas, das orquestras sinfônicas ao chorinho de barzinho. Não interessa onde é, ele cabe. Quer tocar uma música animada? Tem o clarinete. Quer tocar uma música romântica? Pode usar o clarinete. Quer tocar uma música triste? Pode usar o clarinete, tranquilo, que ele vai cumprir com seu papel. Beleza? Ó, as madeiras são instrumentos que possuem a mecânica como ponto forte. São conhecidos pela sua sonoridade e grande habilidade nos dedos, uma vez que possui diversas chaves para apertar e dominar. Se você vai tocar o clarinete, seja ele qual for, se você vai tocar saxofone, seja ele qual for, você vai ter com ao dedilhado o seu principal desafio. Você precisa, além de decorar todas as posições, ser hábil com ele para que você consiga tocar. Além que a sonoridade também é um ponto que precisa ser bastante estudado, pois um som de um iniciante ou um veterano não praticante gera um som não muito agradável, fazendo com que o esplendor do instrumento fique apagado. Ou seja, se você não treina a forma como você sopra, você consegue tirar som, você consegue tocar, mas não vai encantar ninguém, certo? Então, estudar a sonoridade do teu instrumento é muito importante. Eu sou um exemplo de causa disso. Quando eu comecei a tocar o meu instrumento de palheta, que foi o clarinete, eu me preocupei muito mais em dedilhado do que com o sopro. Resultado, eu toco muitas músicas com grande habilidade. Entretanto, o meu som não é tão bonito. E esse erro, por incrível que pareça, se repetiu no saxofone. Eu cometi o mesmo erro. A necessidade de ter mais habilidade se sobressaiu a qualidade. Então, quando você pegar o seu instrumento, vamos tentar trabalhar para que você consiga os dois. Tanto a qualidade quanto a praticidade, a dinâmica com o instrumento. Ok? Aí aqui a gente tem, ó, as partes do clarinete, ok? A gente tem aqui as partes do clarinete. Nós temos aqui, ó, a braçadeira, onde vai amarrar a palheta, certo? Nós temos a boquilha, onde vai ficar a palheta. Nós temos aqui, ó, o barrilhete, não está marcado aqui, mas tem isso aqui, ó, o barrilhete. Essa parte aqui também sai, ok? Nós temos a mão esquerda, ou seja, quem vai segurar essa parte de cima vai ser a sua mão esquerda. Aqui, ó, você vai ter a mão direita, essa parte aqui todinha, ó. Essas partes aqui de metal, ó, é a divisória dele. Esse instrumento se desmonta todinho, certo? Tá aqui, ó, outra divisóriazinha. Então, essa é a parte da mão esquerda, a parte da mão direita. E aqui nós temos a campana. Ele aqui está chamando de campânula. Mas é outra maneira de ser chamado. Tanto você pode chamar de campânula, como você pode chamar de campana. Não tem problema,
ok? Então, essas aqui são as partes do clarinete, certo? Aqui onde eu vou colocar minha palheta eu chamo de boquilha, barrilhete, mão esquerda, mão direita e campana, ok? Essas aqui são as posições, você vai receber essas posições aqui para quando você receber seu instrumento, certo? A sua mão esquerda tampa essas chaves, a sua mão direita tampa essas chaves, o seu dedo atrás vai tampar esse buraquinho, e aqui conforme você vai vendo, os buraquinhos pintados são onde você vai apertar, e aqui a posição no pentagrama para tocar, beleza? Então é isso. Pessoal, ó, quando vocês forem fazer essa prova, lembrem-se de todos os detalhes que eu falei para vocês. A questão da embocadura, a questão que o instrumento ele se foca muito mais no dedilhado, a questão de você necessitar da palheta, como sem a palheta você não consegue tocar. Então, são todos esses detalhezinhos são extremamente importantes para que você entenda como funciona o seu instrumento. Tá certo? Não esqueça da sua natureza, não esqueça das partes que compõem ele, não esqueça, enfim, tudo que eu falei aqui é extremamente importante, porque quando você for tocar, quando você for pegar o seu instrumento, você vai necessitar dessas informações. Tá certo? Muito obrigado e até a prova.